Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais para 7º e 8º ano. É a 8ª aula de Ciências Naturais. As temáticas que vamos abordar hoje são o ordenamento do território, proteção e conservação da natureza. Já têm convosco o material de escrita? Sim? Então vão lá no instantinho buscar o caderno e o lápis para passar o sumário, pode ser? Então vamos lá. Vamos passar então ao sumário e vou-vos dar tempo para escrever. Então, hoje vamos falar do ordenamento e gestão do território, com o exemplo dos aquíferos. Vamos ainda falar da importância das áreas protegidas na conservação da natureza. Já passaram? Sim? Então, agora vamos recordar o desafio da última aula. Que atitudes podes adotar em tua casa para diminuir o consumo de água? Foi fácil este desafio? Sim, todos resolveram. E puseram em prática? E a família também? Então, diga uma coisa. Eu adorava conseguir-vos ouvir e perceber que atitudes é que vocês já implementam ou começaram a implementar desde a semana passada. Mas vou-me pôr a imaginar. Se calhar começaram a ter atenção ao momento em que fazem a rega. A rega do vosso jardim ou dos vossos vasos, das plantas dos vossos vasos. Se calhar à noite ou ao amanhecer. Certo? E deixem cá ver, se calhar, mais uma atitude. Passaram a fechar a torneira enquanto escovavam os dentes. Foi? Também foi essa atitude que começaram a implementar? Muito bem. E deixem cá ver se eu consigo imaginar outra atitude que vocês possam ter referido. Desligar o chuveiro enquanto estão a ensaboar. Muito bem, sim senhora, estou a gostar. E será que não se recordaram ou não puseram em prática nenhuma das medidas de uso sustentável da água referida nas aulas anteriores? Como, por exemplo, ter atenção se utilizarem a máquina da roupa ou da louça lá em casa, ou avisar os familiares para apenas utilizarem com carga máxima? Sim, já estão a implementar? Ótimo, não se esqueçam, vocês e a família, a implementarem então atitudes para diminuir o consumo de água. Mas lembrei-me, tem aqui um pequeno vídeo que ainda dá mais um exemplo de uma atitude para o consumo de água. Vamos ver num minuto apenas, o Minuto Verde da Quercus. Por vezes é difícil percebermos a vantagem real de poupar água nas pequenas tarefas domésticas, porque normalmente não conseguimos visualizar essa poupança a longo prazo. Fazer umas contas pode ajudar e hoje pegamos no exemplo da água que desperdiçamos no duche enquanto esperamos que ela aqueça. Considerando que 15 minutos de caudal corrente gastam em média 150 litros, se a água demorar 10 segundos a aquecer, nesse tempo desperdiçamos 2 litros. Portanto, tendo em conta esse desperdício inicial de 2 litros por duche, uma família de 4 pessoas que tome banho todos os dias, ao fim de um ano vai gastar 2.920 litros. Isto é quase suficiente para encher uma pequena piscina insuflável ou o equivalente a 486 descargas de um autocolismo de 6 litros. Portanto, só com este pequeno gesto no início do duche, poupamos uma quantidade considerável de água. Aqui ficou mais uma atitude que vocês podem ter em conta em casa, então, para diminuir o consumo, diminuir o desperdício da água. Ora, mas temos estado a falar em água e tão preocupados com água, porquê? Porque, se bem se lembram da aula anterior, apenas existe 3% de água doce no planeta. E desses 3%, nem toda está disponível para o ser humano. Apenas a água superficial e parte da água subterrânea. Essa água subterrânea circula em aquíferos. Aquíferos? O que é isso? Como proteger os aquíferos? Esta é a segunda questão-problema. Vamos tentar resolvê-la. Ora bem, um aquífero é considerado então uma formação geológica que contém água, nos seus poros e fissuras, e que pode cedê-la em quantidades economicamente aproveitáveis. Ora bem, é útil referir que estas formações rochosas permitem acumular grandes quantidades de água nos períodos mais chuvosos, fornecendo essa água nos períodos mais secos. Mas nem todas as rochas conseguem acumular água no seu interior. Depende muito das suas características geológicas.
Ora, pois bem, agora também é importante perceber qual a importância do estudo e da monitorização dos aquíferos. Primeiro, porquê é que é importante estudar e monitorizar os aquíferos? Primeiro, para controlar a quantidade e a qualidade da água. Depois, para permitir uma gestão sustentável dos recursos hídricos subterrâneos. Ora, para isso é preciso ir adquirir dados, ir ao terreno, recolher dados, introduzir esses dados no computador e depois disponibilizar esses dados e essa informação. Os dados relativos a esta monitorização de aquíferos estão disponíveis no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos. Se alguma vez tiverem necessidade, pesquisem neste site quando voltarem à escola ou tiverem a oportunidade de ir a uma biblioteca municipal e precisarem então de recolher alguma informação até para um trabalho. Neste site, no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, encontram realmente muita informação sobre a água, a monitorização dos aquíferos e não só. Ora, mas também é importante fazer uma boa gestão de recursos hídricos. Porquê? Porque é preciso proteger e requalificar ecossistemas aquáticos e terrestres. Também é importante esta boa gestão para a promoção do uso sustentável, equilibrado e equitativo da água de boa qualidade. Ora, e ainda também é importante para a preparação para efeitos de inundações, de secas e outros fenómenos decorrentes de alterações climáticas. É neste sentido que surge o Plano Nacional da Água. Ora bem, o Plano Nacional da Água permite então uma boa gestão de recursos hídricos e ele define estratégias nacional para a gestão integrada então da água, que só pode ser atingida através de medidas de gestão de água ou gestão de recursos hídricos e também de gestão do ordenamento do território. Ora bem, depois, através de planos mais pormenorizados, mais especializados, vão-se pôr em prática ou vai-se operacionalizar, então, planos mais específicos, como o plano da gestão da região hidrográfica. Portanto, o Plano Nacional da Água é extremamente importante para uma boa gestão dos recursos hídricos. Não se esqueçam desta informação. Ora, e agora eu vou-vos dar aqui um exemplo da importância do ordenamento do território na gestão de recursos hídricos e um caso concreto da importância destas duas circunstâncias, de gerirmos bem recursos hídricos, mas também de fazer uma boa gestão do ordenamento do território. Temos aqui uma notícia de 8 de julho de 2018, uma notícia e com uma imagem da Albufeira de Castelo de Bode, que se situa na zona de Tomar, na região centro, em que o título desta notícia é Castelo de Bode, Governo avança com programa especial para a Albufeira. Ora bem, vamos mostrar apenas uma parte desta notícia para que vocês então percebam que ligação é que há aqui entre o ordenamento do território e uma boa gestão de recursos hídricos. Ora, então, eu vou passar a ler. Parte desta notícia, atenção. O objetivo é criar um instrumento de apoio à gestão da Albufeira e da zona terrestre de proteção envolvente, assim como de articulação entre as diferentes entidades com competência na área de intervenção. Usufruir, mas preservar, tem sido o desafio até agora na Albufeira de Castelo de Bode. E o futuro programa vai procurar identificar as zonas associadas ao plano da água mais adequadas para a conservação dos recursos naturais e das zonas aptas para atividades de recreio e lazer, providenciando os termos de compatibilidade e da complementariedade entre as diversas utilizações. Ora, pois bem, portanto, esta zona da barragem do Castelo de Bode, aqui este caso concreto mostra que é extremamente importante esta coordenação entre o ordenamento do território e a gestão do recurso hídrico, porque é desta barragem que é abastecida muitas populações, nomeadamente a zona metropolitana de Lisboa, mas também é uma zona de turismo e de lazer muito procurada e tem que haver realmente aqui esta interligação para a preservação deste recurso hídrico. Ora bem, mas temos estado a falar de ordenamento do território. O que é que será isto? Vocês sabem? Então, vamos lá aprender. Bem, no fundo,
é uma definição de regras para a ocupação do espaço biofísico e de forma a que este possa ser transformado e utilizado pelas populações, mas em equilíbrio com a natureza. Expressa-se por um conjunto de planos e programas e planos que têm como finalidade usar o melhor possível o território e os seus recursos. Bem, o ordenamento do território está sob a tutela do atual Ministério do Ambiente e da Ação Climática. Que instrumentos de gestão do território é que então são utilizados? São usados instrumentos de âmbito nacional, de âmbito regional, de âmbito municipal e ainda de âmbito também local. E ali está, do outro lado, alguns nomes de alguns planos que são então utilizados para gerir o território, instrumentos. Ora, mas estes instrumentos procuram preservar os recursos naturais e minimizar os impactos negativos da ocupação humana nos ecossistemas. Prevêem ainda a regulação da implementação de zonas habitacionais, definir áreas protegidas, áreas agrícolas, áreas com interesse ecológico, entre outros. Permite o desenvolvimento sustentável. Alguma dúvida? Não? Então, será que estão preparados para fazermos um quiz para saber se conseguem identificar ou não boas formas de ordenamento e gestão do território? Sim? Então vamos visualizar este quiz da escola virtual, onde eu vou passar a ler as questões e vocês vão me dizer, então, se será um bom ou um mau ordenamento do território. Preparados? Vamos lá então estar com atenção. Ora bem, esta imagem será um bom exemplo de ordenamento do território. O que vos parece? Pois, a mim parece-me que é falso, não é nada um bom ordenamento do território. E esta aqui será um bom exemplo de ordenamento do território, bem diferente da anterior. O que vos parece? É isso mesmo, é verdadeiro, é um bom exemplo. E a próxima? Esta imagem, o que vos parece? Também será um bom exemplo de ordenamento do território? É, exatamente, é verdadeira. Também é um bom exemplo de ordenamento do território. E nesta imagem, será que estamos perante um bom ordenamento do território? O que vos parece? Estamos ali perante cheias, inundações? Pois é falso. Isso mesmo. Mais uma questão. E esta imagem, ali aquelas bombas de gasolina junto às zonas habitacionais, será que era um bom exemplo de ordenamento do território? Pois, falso. Isso mesmo. Ora bem, ainda mais uma questão. E esta imagem aqui com imensos prédios uns sobre os outros, será que é um bom exemplo de ordenamento do território? Pois não me parece. É isso. É falso. Acho que vocês estão, neste momento, sabem distinguir o que é bons exemplos de ordenamento do território, bons e maus exemplos, daí ser muito importante os instrumentos de gestão de ordenamento do território. Vamos agora passar à segunda questão problema. Pode ser? Então, qual é que é a importância das áreas protegidas na conservação da natureza? Já pensaram? Têm uma ideia? Sabem o que são áreas protegidas? Então, se calhar, vamos ver aqui um pequeno vídeo para vos poder elucidar. Um vídeo das águas do Tejo do Atlântico. Estejam com atenção porque vos poderá ajudar a responder a esta questão problema. O estuário do Tejo é um ecossistema secular, dos mais importantes da Europa, que se tem adaptado a várias evoluções ao longo dos tempos. Há milhões de anos que é palco dos maiores espetáculos da natureza, como é o caso da grande migração das aves. Dotadas da capacidade de voar grandes distâncias, as aves adaptaram-se de forma a contornar as estações do ano, viajando anualmente entre regiões, países ou mesmo continentes. Centenas de milhares de aves escolhem passar o inverno em latitudes inferiores, mais próximas do Equador, regressando apenas na primavera para nidificar, quando há maior abundância de alimento nas latitudes mais a norte. Na Europa, para muitas destas aves, isso significa passar num local muito especial. Esse local é o estuário do rio Tejo.
Esta é a maior e mais importante zona úmida de Portugal, bem como da Europa Ocidental. São milhões as pequenas criaturas que fazem dela a sua casa, como atestam as vigorosas comunidades de moluscos que povoam as suas águas e de peixes que se escondem nas suas areias. Aqui, nos meses de inverno, não são só as aves que escolhem o estuário para suportar o frio. São várias as espécies de insetos e anfíbios que completam o ecossistema e a cadeia alimentar. Este local funciona, para todos os efeitos, como um enorme alimentador para milhões de indivíduos de muitas centenas de espécies diferentes. O estuário é como que uma inesgotável fonte de alimento para todos os seus habitantes. Devido à sua importância a uma escala global, foi criada em 1976 a Reserva Natural do Estuário do Tejo. Este é um dos locais mais fantásticos em Portugal para encontrar e conhecer a nossa vida selvagem em todo o seu esplendor. Espero que tenham gostado desta viagem, que no fundo este filme vos apresentou uma reserva natural, a Reserva Natural do Estuário do Tejo, que é um exemplo de uma área protegida aqui bem perto de Lisboa. Mas afinal, o que é que são isto de áreas protegidas? Será que só são as reservas naturais exemplos de áreas protegidas? Vamos então ver. Ora bem, as áreas protegidas são locais de grande significado ambiental, científico e ainda cultural, onde atividades humanas são limitadas. Tem como objetivos a preservação dos recursos naturais e a manutenção da biodiversidade. Cada área protegida tem um logotipo. Ora, apenas deixamos aqui alguns exemplos, porque não era possível deixar todos, mas ficam a saber que todas as áreas protegidas são então identificadas por um logotipo. Ora bem, podemos depois classificar as áreas protegidas em Parque Nacional, como por exemplo o Parque da Peneda Gerês, o único parque nacional existente em Portugal, que foi criado em 1971. Depois temos ainda como área protegida o Parque Natural, como por exemplo o Parque do Douro Internacional, que vamos explorar de seguida. Temos ainda também outra área protegida, a Reserva Natural, vamos explorar daqui a pouco as Berlengas. Temos ainda a paisagem protegida, portanto, como vamos explorar o exemplo da arriba fóssil da Costa da Caparica, e ainda podemos classificar as áreas protegidas em monumentos naturais, como por exemplo o Cabo Mondego, ou ainda em áreas protegidas privadas. Pois bem, portanto, ficam aqui com um pequeno mapa de conceitos em que podem verificar a classificação das áreas protegidas, faltando aqui apenas mencionar as áreas protegidas privadas, mas são estas que nós vamos explorar de seguida. Vamos fazer uma viagem por Portugal e vamos tentar descobrir algumas destas áreas protegidas. Estes pontinhos que estão aqui a branco representam precisamente algumas dessas áreas protegidas. Poderão não estar todas mencionadas e nós vamos explorar alguma delas. Ora bem, entretanto, o mapa vai começar a correr e vamos ter a percepção, então, portanto, destes pontinhos brancos, quer no Portugal continental, quer no arquipélago dos Açores e da Madeira, das diferentes áreas protegidas de Portugal. E depois vamos explorar apenas algumas. Ora bem, vamos subir ao norte e vamos subir precisamente, vamos até ao Parque Nacional da Peneda Gerês. Aqui, precisamente, aqui em cima onde tem a mãozinha com o rato. Ora bem, o Parque Nacional da Peneda Gerês é uma área montanhosa de natureza granítica, possui espécies de plantas de grande valor florístico, como por exemplo o feto do Gerês, o lírio do Gerês e uma arménia endémica das serras do noroeste português. Se calhar alguns destes nomes parecem-vos um bocadinho estranhos.
Ora, este parque combina ainda espécies da flora mediterrânica, como o sobreiro e o medronheiro, com espécies eurosiberianas, como o carvalho alvarinho, o teixo, o azevinho e a aveleira. Se calhar, para quem mora perto desta zona, perto do Parque Nacional de Peneda Gerês, alguns conhecem estas espécies. Na fauna, existem 8 espécies de morcegos, muitos outros animais. Vou destacar aqui a salamandra lusitana, o lobo, o corso ou ainda o musaranho dos dentes vermelhos. Portanto, ficamos a conhecer um pouco do Parque Nacional de Peneda Gerês, o único parque nacional de Portugal e criado em 1971. Vamos agora até ao Parque Natural do Douro Internacional. Pois bem, a zona do Douro, que é atualmente bastante visitável e tem muito turismo, mas vamos explorar aqui um pouco em termos de áreas protegidas. Ora bem, então, na sua fauna encontramos muitas espécies, algumas das quais em perigo de extinção. No grupo das aves destaca-se a cegonha negra, a águia real, o grifo e o abutre do Egito. No grupo dos mamíferos encontra-se o lobo, a lontra, a toupeira d'água, o morcego peluche, nunca tinha ouvido falar, pois não? Pois, mas é uma espécie. E o rato de cabreira. Existem ainda anfíbios e répteis endémicos, também característicos neste parque. Neste parque também encontramos muitas plantas raras e endémicas que aqui se encontram com o seu nome científico, o nome da sua espécie, que às vezes parece assim um bocadinho difícil de nós pronunciarmos. Portanto, ficamos a conhecer um pouco melhor o Parque Natural, então, do Douro Internacional. Vamos agora até uma reserva natural. Vamos até às Berlengas, perto de Peniche. Ora, aqui está. Muito bem. Então, neste arquipélago composto por 3 pequenas ilhas graníticas que faziam parte de uma antiga zona costeira atualmente submersa, este é o único sítio do mundo onde ocorrem algumas espécies de plantas, nomeadamente aqui a armeria berlengensis e, entre outras, que têm aqui o nome das suas espécies bem difíceis de pronunciar. Podemos ainda encontrar outras espécies raras, ameaçadas por invasores, como o churão, ou por herbívoros levados para a ilha, como o coelho e o rato, ou ainda pela alteração do solo, devido aos excrementos de gaivota. Quando tiverem a oportunidade, visitem estas áreas protegidas. Não se esqueçam de estar com atenção, porque o vosso desafio está relacionado com o nome de algumas espécies das áreas protegidas. Atenção, estejam bem atentos ao nome de algumas espécies de seres vivos que temos estado a falar, porque vai ser necessário para a resolução do vosso desafio. Vamos agora até uma paisagem protegida, a paisagem protegida da arrábida fóssil da Costa da Caparica. Ora bem, ela apresenta um grande valor geológico, geomorfológico e paisagístico. A flora sobre a riba é muito diversificada, com matagais de zimbro, carrasco, medronheiros, murta, zambujeiro. E a fauna também inclui espécies como o toirão, o gato bravo, estou a saltar aqui algumas, o mocho galego, o pica-pau malhado grande, a popa, o sapo de unha negra, a lagartixa das areias, a sardanisca ibérica, a sardanisca argelina, a cobra rateira, a víbora cornuda. Alguma vez vocês tinham ouvido falar em nomes de tantas espécies que estão nas nossas paisagens e áreas protegidas de Portugal continental, neste caso, que são as que estou a mostrar? Ora, pois bem, como veem, realmente há que proteger as áreas protegidas de Portugal porque têm um enorme valor e têm uma grande diversidade ao nível da fauna e da flora. Pois bem, falta-nos apenas fazer agora uma pequena visita até ao monumento natural. Vamos até à Figueira da Foz, vamos até ao Cabo Mondego. Parece que estamos aqui com um pequenino problema e está a demorar um pouquinho mais. Ora, aqui vamos nós, até à Figueira da Foz e ao Monumento Natural. Ora bem, localiza-se na Figueira da Foz, tendo sido considerado um monumento natural devido ao seu valor científico, pedagógico, didático, cultural
e ainda patrimonial e turístico. Ao longo das falésias da Praia do Cabo Mondego, observa-se o maior afloramento jurássico, portanto estamos na era mesozoica, período jurássico. Os sedimentos marinhos e lacustres dispõem-se ao longo da costa e são abundantes os fósseis de amonites, como vimos na primeira aula, de belemnites, braquiópodes e bivalves característicos do Jurássico inferior e médio. Jurássico, período que pertence à era mesozoica. É também de salientar que se encontram pegadas de dinossauro, como esta que está aqui ao lado, pertencente então ao Jurássico superior. Bem, como veem, realmente Portugal é riquíssimo ao nível das áreas protegidas e convém que nós conheçamos, assim que possível, estas áreas e as possamos proteger. Ora bem, e agora? Temos aqui a considerada Rede Natura 2000. O que é isto? Bem, isto é uma rede ecológica europeia, constituída também por zonas especiais de conservação, como, por exemplo, aqui a zona da Costa das Quatro Ribeiras na Terceira e zonas de proteção especial, como por exemplo a Ria de Aveiro. Este é considerado o principal instrumento para a conservação da natureza na União Europeia. Ora bem, a proteção e conservação da natureza, e aqui só um segundinho, ela é, no fundo, organizada, ou existe para promover esta proteção, existe um organismo público, existe o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, existem também associações não governamentais e ambientais, como a Quercus, a ASP, a FAPES, a LPN, que é a Liga da Proteção da Natureza, e ainda existes tu, cidadão. Cidadão que também podes ajudar na proteção e na conservação da natureza. Há alguns comportamentos adequados a visitar quando uma área protegida. Não danifiquem placas de informação, não deitem lixo para o chão, não façam fogo, não danifiquem a fauna e a flora do local, entre outros comportamentos adequados. Vamos passar a um exercício para ver se ficou realmente consolidada esta temática. Ora, pois bem, vamos classificar como verdadeira ou falsa esta primeira afirmação e eu vou passar a ler. Uma área protegida tem como objetivo proteger unicamente ecossistemas e seres vivos? O que vos parece? Será verdadeira ou falsa? Pois bem, é isso mesmo, é falsa. Vamos à próxima afirmação, estão preparados? Dentro de uma área protegida, a atividade humana é totalmente proibida. O que acham? Verdadeiro ou falso? É isso mesmo, é falsa. Bem, não podem ser todas falsas. Vamos estar atentos à próxima. O único Parque Nacional de Portugal é o Parque Nacional de Peneda Gerês. E esta sabem, esta é fácil. Pois é, verdadeira. Então e a próxima questão? O único Parque Natural de Portugal é o Parque Natural da Serra da Estrela? Será esta afirmação verdadeira ou falsa? Estiveram atentos à aula? Eu falei de outro. Pois é, existem outros parques naturais em Portugal, portanto a afirmação é falsa. Acho que ainda temos tempinho para resolver aqui mais um exercício e que pede para fazer a correspondência entre as afirmações e o tipo de área protegida, aqui para consolidar alguns conhecimentos. Ora bem, o trilho de pegadas de saurópodes da Pedreira do Galinha será uma reserva natural, uma paisagem protegida, um monumento natural ou um parque nacional? É isso mesmo, é um monumento natural. E uma região com paisagem marcante resultante da relação harmoniosa entre o homem e a natureza? O que vos parece? É isso mesmo, é uma paisagem protegida. E agora, a área protegida de maior abrangência de património protegido? Pois é, estamos a falar do Parque Nacional. E por último, como reserva natural, uma área com valores naturais que importa conservar com reduzida ou inexistente atividade humana. Tínhamos aqui mais um exercício, mas o tempo corre e vou passá-lo à frente, peço desculpa. Vou apresentar rapidamente a síntese. Portanto, falámos de aquíferos e da sua importância, falámos ainda da importância da boa gestão dos recursos hídricos, ordenamento e território, bem como dos seus instrumentos e das áreas protegidas e da sua tipologia. Proteção e conservação da natureza, não se esqueçam. O desafio é precisamente esse. Referir 2 espécies de animais que existam nas áreas protegidas mencionadas ao longo da aula e identificar a área protegida mais próxima de ti.
Espero que tenham tempo de passar. Fiquem bem, fiquem em casa.